Fala, minha galera do oitavo ano! Como é que vocês estão? Aqui é a professora Leide Rodrigues e estaremos dando continuidade às nossas atividades do cotidiano e hoje estaremos fazendo a correção do caça-palavras. Esse caça-palavras ele tem relação com o capítulo 3, que é a independência dos Estados Unidos, e foi uma atividade bem simples, bem didática e que acaba sendo uma revisão daquele conteúdo que já tínhamos visto em sala de aula. Então bora lá! A primeira questão ela diz o seguinte: leis que conseguiram reunir contra o inimigo, no caso a Inglaterra, representantes de todos os setores da sociedade, comerciantes nortistas, latifundiários sulistas, classe médias urbanas e até algumas comunidades indígenas. Galera, essa questão é bem simples, estamos falando das leis intoleráveis. As leis intoleráveis, ela foi uma das causas da independência, e elas foram criadas exatamente como uma forma de tentar conter as revoltas que estavam acontecendo no período, principalmente por conta da festa do chá. Então, procurem lá no caça-palavras leis intoleráveis e dá aquela marcadinha. A segunda questão também é muito simples. Essa segunda questão ela vai falar, eram formados pelos seguintes estados. E aí, se vocês contarem, ela vai trazer 13 estados. Estamos falando de quê? Se estamos falando de independência dos Estados Unidos e falamos de 13 estados, a saber, Carolina do Norte, Nova York, Nova Jersey, Virgínia, estamos falando de... Exatamente, galera, as 13 colônias. As 13 colônias, que aqui eu deixei um desenhozinho para vocês se ligarem, as 13 colônias que vão mais tarde dar início que a gente compreende por Estados Unidos, as 13 colônias que nesse período elas estavam divididas, digamos assim, colônias do norte e colônias do sul. As colônias ali do norte, elas estavam mais predispostas ao comércio. As colônias do sul era aquela questão das grandes fazendas, então por conta disso a gente tinha essa pequena divisão, mas a gente tem que lembrar que todas elas eram autônomas. Por conta disso, a Inglaterra acabou forçando um pouco a barra. Isso fez com que elas se revoltassem e promovessem a independência, dando início à formação dos Estados Unidos. É Estados Unidos, o próprio nome diz, né? São os estados ali que vão se unir e vão promover a sua independência, tendo em vista que era a Inglaterra que colonizava esse território. Fechou aí? Então bora lá. Terceira questão. Os colonos começaram a praticar o chamado. Aí tem um espaçozinho, né? Entre Antilhas, América e África. Então, como era que se dava esse comércio, né? Nas Antilhas, eles compravam melaço, que era transformado em rum, na América, para ser trocado na África por escravos que eram vendidos na América. Galera, isso é muito fácil, né? A gente está falando de 3 localidades aí, Antilhas, América e África, e é óbvio que a gente está falando de um processo de comércio. Que comércio é esse que dá nessa tríade, né? Nessas 3 localidades. Se vocês derem uma olhadinha na página 158, tem imagem bem clássica, comércio triangular. Então, ó, resposta da questão 3, comércio triangular. Aí a gente tem outra questão aqui, ó. Foi um dos principais conflitos militares ocorridos no século XVIII. Esta guerra envolveu vários reinos europeus entre os anos de 1756 e 1763, sendo que os conflitos também se estenderam para os territórios coloniais na África, Ásia e América do Norte. Ao final da guerra foi decidido a favor da Inglaterra. Essa daí, galera, também é muito simples. Só se vocês contabilizarem aí de 56 para 63, vocês vão ter 7 anos. Estamos falando de um conflito. Qual conflito que durou 7 anos? Olha que sacada. Qual conflito que durou 7 anos teve como vencedora a Inglaterra e vai envolver também outros territórios na África, Ásia e América do Norte? Muito simples, Guerra dos 7 anos. Então, na Guerra dos 7 anos, por exemplo, a França ela perdeu ela teve que pagar algumas indenizações, e nessas indenizações estavam a região ali do Canadá e da Índia. Então, Guerra dos 7 anos, a gente mata essa questão também. Questão 4, respondida. Em 1700, agora vamos para a questão 5, né? Em 1765, a coroa inglesa criou uma lei para suas 13 colônias na América do Norte. Essa lei determinava que todo material impresso, seja ele jornais, revistas,
na colônia deveria ter um selo impresso para circular legalmente. Porém, esse selo obrigatório deveria ser comprado da Inglaterra. Galera, o próprio enunciado ele já está dizendo, né? Então, olha, estamos falando de selo. A compra de selo, uma lei. Lei do selo. Então, essa daqui também é muito fácil. Procurem lá a lei do selo e marca aí. A lei do selo ela foi de 1765 e nesse período todo o material impresso deveria ter o selo real, né? O papel deveria ser um papel timbrado. Então todas as publicações, como livros, jornais e documentos precisavam desse papel para ser impresso e ser distribuído nas cidades. Bora lá, questão 6. Um dos acontecimentos de protestos mais conhecidos foi já falamos dele, mas vamos dar sequência. Vários colonos invadiram à noite um navio inglês carregado de chá e vestido de índios jogaram todo o carregamento no mar. Este protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercados na cidade. Galera, é o seguinte, a Inglaterra ela vai começar a se incomodar com o processo de que as colônias elas eram independentes. Então a Inglaterra vai criar um monopólio e vai fazer com que todo o chá produzido nessa região ele deva ser controlado por uma companhia, que é a Companhia Inglesa das Índias Orientais. Isso vai fazer com que os colonos eles entrem em conflito com a Inglaterra, porque é óbvio que isso vai prejudicá-los. Então, por conta disso, eles vão invadir o navio, pega todo o chá e joga ao mar, como uma forma de protesto. Esse evento vai ficar conhecido como Festa do Chá de Boston. É por conta disso que a gente vai ver, que a gente já falou das leis dos intoleráveis. A Inglaterra começa a criar uma série de leis para prejudicar a galera por conta que os colonos não estavam satisfeitos com a forma que ela estava tratando as colônias inglesas. As 13 colônias, na verdade. E aí chegamos aqui. Qual é o país que vai conceder o monopólio do comércio de chá à Companhia do Comércio das Índias Orientais? A gente já acabou de ver. A Inglaterra. Então, ó, questão 7, a resposta é Inglaterra. Questão 8. A Inglaterra estabeleceu altas taxas sobre o açúcar e o melaço, matérias-primas para a fabricação do rum. Por meio dessa negociação, os colonos compravam escravizados na África para vendê-los na América. Galera, estamos falando ali daquele comércio triangular massa, só que a gente está falando de uma determinada lei, que é a lei do açúcar. Por quê, galera? Olha, vamos cobrar altas taxas nesse açúcar e no melaço. Só que o açúcar e o melaço é extremamente importante para criação, é a matéria-prima que vai produzir o rum. E esse rum é o elemento principal dentro da troca de escravos que acontece dentro do comércio triangular. Então, lei do açúcar. A questão 9. Então, em 1787, ficou pronta com fortes características iluministas, garantia a propriedade privada, interesse da burguesia, manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão. Galera, isso aí é aquela sacada. A Constituição, galera, a Constituição dos Estados Unidos, né? O nascimento dos Estados Unidos. E essa Constituição ela foi promulgada em 17 de setembro de 1787. E além dessas características já citadas aí, a gente tem, por exemplo, a ideia de que, a partir de agora, os Estados Unidos, né, é uma república federativa presidencialista. A gente tem os 3 poderes em evidência, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E a gente também tem as garantias de direitos, como já citado aí. A gente está falando da liberdade de imprensa, a gente está falando da crença, da liberdade de crença, né, as questões religiosas, o direito de julgamento. Então, essa Constituição dos Estados Unidos ela vai inspirar uma série de outras constituições na América. Então, a resposta da questão 9 é Constituição. Questão 10. Mediante a reação da Inglaterra, em maio de 1775, os colonos reunidos no segundo Congresso da Filadélfia. Lembrando que foram 2 congressos na Filadélfia, né? O primeiro e agora o segundo. Esse segundo ele foi fundamental para que a independência norte-americana viesse a acontecer. Nesse congresso adotaram novas medidas, como a declaração de guerra à Inglaterra, com a nomeação de quem foi nomeado como comandante das tropas americanas. A gente vai ter o George Washington.
Foi anunciada também a declaração de independência, ficou a cargo de Thomas Jefferson. E por último, a gente vai ter aquele indivíduozinho, né, aquele carinha que vai para a Europa buscar apoio para que os norte-americanos eles pudessem de fato fazer com que a independência acontecesse. E aí a gente tem o Benjamin Franklin. Então a gente tem esses três carinhas aí no Congresso da Filadélfia sendo importantes figuras neste período. Certinho? Galera, é o seguinte. Aqui tá a resposta para vocês darem aquela conferida. E nos vemos na próxima atividade. Certinho? Forte abraço. No mais, respeita a nossa história. Valeu, galera!